Meus amigos concurseiros, sejam bem-vindos ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes. Novamente estamos juntos aqui, agora estudando Direito Administrativo. Se você não assistiu ainda a aula 1, volte lá para a aula 1, porque hoje a gente vai terminar aqui a respeito, a gente estava estudando lá dos deveres, estudamos também ali das proibições e agora a gente vai estudar das responsabilidades para a gente poder complementar ali o que a gente estava estudando na aula anterior. Então é uma aula até um pouquinho mais curta em razão disso. Já se inscreve no nosso canal, tá? Clica aí no botãozinho de se inscrever. Também não esquece de deixar o joinha e compartilhe com seus amigos também para eles ficarem sabendo aqui dessa possibilidade de estudar direito por meio do YouTube. Tá? Vamos lá, direto aqui estudar a respeito das responsabilidades. Capítulo 2 das responsabilidades, artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual por dolo ou culpa devidamente apurados. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que ele é responsável por todos os prejuízos que causar, seja por dolo, seja por culpa, tá bom? E precisa ser apurado, obviamente, vai precisar passar por um processo administrativo ali para poder apurar, verificar realmente o que é devido e se realmente aquele funcionário ele possui ou não dolo, se ele possui ou não culpa. Dolo seria aqui uma intenção de causar um dano à fazenda pública. E a culpa, nós podemos dizer que é dividida em três, seria negligência, imprudência e imperícia. Então, tanto em razão de dolo como em razão de culpa, o funcionário ele precisa aqui reparar a fazenda estadual. Fazenda estadual que a gente está falando aqui é porque seria o Estado e fazenda pública que nós estamos tratando a respeito do Estado em específico. Parágrafo único caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Então, quando que tem responsabilidade? Então, muito cuidado para não confundir responsabilidades com obrigações, com os deveres, né? E com as proibições. Então, são três hipóteses ali: deveres, proibições e responsabilidade. Aqui você precisa tomar cuidado para não confundi-las. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade. Aí, de que forma que ele pode sonegar esses valores, né? Sonegar significa que ocultar valores, ocultar objetos. De que forma que ele pode ocultar? Primeiro, pela não prestação de contas, não prestou contas, ou por não as tomar. Então, ele não realizou a prestação de contas que ele deveria prestar, ou então ele não tomou a prestação de contas de alguém que ele deveria ter tomado, na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Então, em razão ali, ele não apresentou todos os valores, todos os objetos que estavam confiados a ele, estavam sob a responsabilidade dele. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Aqui, então, com relação às faltas, danos, prejuízos, né, de uma forma geral, que os bens e materiais que estão sob a guarda dele sofrerem aqui. Ou então que estejam sujeitos ao seu exame ou fiscalização. Aqui, com relação a esse parágrafo único, é, de certa forma, tranquilo. Você possui responsabilidade quando algum bem ali, você causa uma diminuição no patrimônio do Estado. Se você causou uma diminuição no patrimônio do Estado, você precisa ser responsabilizado em razão daquilo, você precisa reparar os danos. Tá? Então, qualquer prejuízo que você causa para a Fazenda Pública Estadual, você precisa reparar. Falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Aqui ele adquiriu materiais, no entanto, ele adquiriu materiais em desacordo ali com as leis, com as normas, não seguiu, vamos dizer, ali as regras das licitações, ele não seguiu ali todas as formalidades, ele vai ser responsabilizado por esse custo. E, além de ser responsabilizado pelo custo, ele pode ainda sofrer alguma sanção. Ele pode, por exemplo, ser suspenso, pode, inclusive, a depender da gravidade, ser demitido. Então, além disso, ele diz aqui que pode proceder ao desconto
no vencimento ou remuneração, já que ele se utilizou de um valor ali dos valores públicos para comprar ali alguma coisa ali de forma irregular. Artigo 247, nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais. Aqui o artigo 247 é importante. Fala então que quando for paga aqui a indenização, ele é obrigado a repor de uma vez só. De uma vez só. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Então não pode passar da 10ª parte do valor ali da remuneração. Então, até um máximo de 10%, que pode aqui ser indenizado, que pode ser descontado direto do vencimento. Aqui, se estiver fora dessas hipóteses do 247, no 247 a gente vê aqui que é em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Então, houve ali algum problema em efetuar o recolhimento. Você precisa indenizar de uma vez só. E aqui, com relação ao 248, ele fala que se estiver fora dessas hipóteses de alcance, desfalque, remissão ou omissão, a indenização ela pode ser descontada no vencimento, na remuneração. Então, já vai ficar ali retido direto da fonte, retém ali, antes de pagar para o servidor, você já tira aquele valor e não pode passar de 10% do valor da remuneração. Então, se você recebe, por exemplo, 6 mil, a indenização ela vai ficar limitada ali a R$600. Parágrafo único, no caso do item 4 do parágrafo único do 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência de suspensão. Aqui, duas possibilidades de pena, repreensão e suspensão. Mais para frente a gente vai estudar aqui as possibilidades de sanção disciplinar, mas aqui já para a gente poder entender que o item 4, que é o que fala aqui erro de cálculo. Então, erro de cálculo ou então uma redução. Então, acaba que a Fazenda Estadual recebe menos em razão de um erro de cálculo ou então de uma redução. Ele fala que não tendo havido má-fé, então não teve um dolo ali, não teve má-fé, ele fez aquilo ali sem querer, aquele erro de cálculo sem querer. Primeiro aplica-se a repreensão, que é uma sanção administrativa, e na reincidência, se ele fizer de novo aquele erro de cálculo, fazendo com que a Fazenda Estadual acabe recebendo menos, ele vai ser suspenso. Isso no caso de não ter havido má-fé. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer, aqui importante também, olha, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Então ali ele acaba pegando as atribuições que deveria ele fazer, ou então os seus subordinados deveriam fazer, a repartição pública deveria fazer, e ele coloca pessoas que são totalmente nada a ver ali com a situação, né? Então ele pega ali, cometer pessoas que não são da repartição pública para fazer o serviço que eles deveriam estar exercendo. Então também é responsabilidade do funcionário público, caso isso ocorra. A responsabilidade administrativa exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal no caso couber. Desculpa, não exime, né? Não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. Aqui ele está falando o seguinte, existe uma divisão com relação às instâncias administrativa, civil e criminal. Nós podemos então falar em uma possível reparação civil, uma sanção criminal e também uma administrativa. Elas são independentes
são independentes, então é possível que você sofra ali uma responsabilização civil, criminal e administrativa ao mesmo tempo, já que cada uma aqui possui uma função diferente. Por isso que elas são independentes uma da outra. É possível que você sofra, por exemplo, uma sanção de demissão, que seria administrativa, e ao mesmo tempo você também responda por algum crime lá do Código Penal. Não tem problema nenhum, já que elas são independentes. Não é porque você respondeu por um que você não vai responder pelo outro. Parágrafo 1º, a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Será reintegrado ao serviço público, aí que reintegração ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor que foi absolvido na justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Aí aqui muito cuidado com o parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele traz uma hipótese aqui excepcional em que a decisão dentro aqui da justiça penal, da justiça criminal, ela vai repercutir nas outras esferas também, na esfera civil e na esfera administrativa. Caso na esfera criminal, né, já que é criminal, ela acaba tendo aqui um critério mais rígido com relação à necessidade de apresentação de provas para que possa haver condenação. Em razão disso, se ela negou a autoria, então ela falou, olha, não foi A que cometeu o crime. Ele está dizendo, olha, não foi A que cometeu o crime, e como a justiça criminal ela depende de mais provas, depende de maiores critérios e tudo mais, isso acaba repercutindo na esfera administrativa também. Então, duas hipóteses aqui ele traz. Negou a existência da autoria, então falou que o A não é o autor, ou então negou a existência do fato, falou que não ocorreu aquele crime, que não ocorreu aquele fato. Tá? Então falaram, olha, ele roubou ali os bens da repartição. Lá na justiça criminal falaram, não ocorreu isso, os bens continuam lá. Isso daqui vai repercutir na esfera administrativa e a pessoa que havia sido ali demitida, ela vai ser reintegrada ali para o cargo dela. E então duas hipóteses que a gente precisa memorizar aqui. Primeiro, reintegração. Reintegração tem a ver com retornar ao cargo em razão ali de uma modificação na justiça. Tá bom? Então houve uma modificação na justiça, você é reintegrado. É esse termo que se utiliza. Reintegração. Cuidado para não confundir com, por exemplo, readaptação. Tá? Aqui, reintegração. E as hipóteses aqui em que há essa repercussão nas outras esferas, que são essa de negação da existência da autoria e negação da existência do fato que deu origem à demissão. Essas duas hipóteses aqui, elas acabam repercutindo na esfera administrativa também. Então, aqui o parágrafo 2º de extrema importância. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Aqui, a autoridade administrativa que pode aplicar a pena, ela pode determinar ali que fique sobrestado o processo administrativo até que seja resolvido ali na justiça, né, até que fique resolvido na justiça alguma situação, ele pode deixar sobrestado ali o processo. Então, sobrestado significa que fica suspenso ali, fica aguardando a decisão judicial. Tá? Mas isso só pode ocorrer por um despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena aqui administrativa, tá bom? Então, também aqui importante, parágrafo 3º, a gente vai finalizando por aqui, então, as hipóteses de responsabilidade. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Tome cuidado aqui, principalmente nessas situações que eu coloquei aqui um asterisco, para você não se esquecer, tá bom? E também aqui, lembrando que ele pode ser responsabilizado por dolo ou por culpa também. Muito obrigado, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Clica no joinha e também compartilhe com seus amigos o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.